Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Senadores aprovam convite para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestar esclarecimentos sobre os incêndios no Pantanal. E o Tribunal de Contas da União dá prazo para o governo provar viabilidade financeira da Infraero e mantém teto para salários. Ministro do STJ nega pedido de Flávio Bolsonaro para anular as decisões do caso das rachadinhas. Sem provas, o presidente Jair Bolsonaro culpa as ONGs por crimes ambientais durante cúpula da ONU. E o governador de São Paulo, João Dória, assina contrato para 46 milhões de doses da vacina chinesa e diz que médicos serão vacinados neste ano. Você vai ver agora essas e outras notícias no Tarek Notícias. A Comissão Temporária Externa de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento aos Incêndios do Pantanal aprovou hoje um convite ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para ele esclarecer à comissão as medidas adotadas pelo governo para a contenção e prevenção das queimadas. O requerimento foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul. No pedido, ela afirma que a ida de Salles ao Congresso também dará subsídios acerca da adequação da legislação atual que rege as políticas de proteção da flora e fauna da região, de modo a identificar o real anseio do povo pantaneiro. Por se tratar de convite, Ricardo Salles não é obrigado a comparecer. Os parlamentares também aprovaram um convite para o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Valdir Colato, comparecer à comissão. Os senadores também querem realizar uma audiência pública sobre as ações de enfrentamento às queimadas. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, será convidado para participar do evento ao lado do Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira, e do Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benítez de Lacerda. Bom, vamos à próxima notícia. O Tribunal de Contas da União abriu prazo de 180 dias hoje para que o governo federal comprove a sustentabilidade financeira da Infraero. Se não puder provar essa viabilidade em um relatório, o TCU diz que a União deverá apresentar ações para incluir a empresa na lista de estatais dependentes e, por consequência, no orçamento federal. Na sessão de hoje, os ministros do TCU também mantiveram a decisão que impede a Infraero de distribuir participação nos lucros e pagar salários acima do teto constitucional para funcionários e diretores. O teto constitucional para os servidores públicos federais é de R$ 39 mil, equivalente ao salário de um ministro do STF. Porém, empresas estatais independentes que pagam funcionários com recursos próprios, sem recorrer aos cofres da União, não precisam respeitar esse limite. Apenas as estatais dependentes que pagam salários e custeio com repasse do órgão superior estão sujeitas ao teto. As proibições à Infraero foram estabelecidas em abril do ano passado, quando o TCU aprovou uma medida cautelar em plenário. No entendimento dos ministros, apesar de estar listada como estatal independente, a Infraero não tem comprovadas capacidades de honrar salários sem o aporte federal. Segundo o relator do processo, ministro Vital do Rego, a política pública de transferir aeroportos para iniciativa privada tende a agravar a situação da Infraero. Vital lembrou ainda que a pandemia da Covid-19 teve efeitos negativos no setor aeroportuário. Os ministros decidiram ainda derrubar a cautelar que impedia a Eletrobras de reajustar salários ou qualquer outra remuneração de diretores e trabalhadores. A decisão provisória tinha se baseado em argumentos semelhantes aos aplicados à Infraero. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Félix Fischer, do STJ, negou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que queria anular as decisões tomadas pela Justiça da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso que apura o esquema das rachadinhas. Os advogados do senador argumentaram que, como o Tribunal de Justiça do Rio garantiu foro privilegiado ao senador, os atos do magistrado da primeira instância deveriam ser considerados nulos. A decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio sobre o foro do senador foi tomada no fim de junho. Logo depois, a defesa do senador anunciou que iria questionar as decisões do juiz Flávio Itabaiana. Fischer é o relator do pedido no STJ e entendeu que os elementos apresentados pela defesa não demonstram urgência para que a
questão seja deliberada de forma individual e provisória. A decisão do ministro é da última segunda-feira. Segundo o ministro, o tribunal deve decidir o tema de forma definitiva quando o processo estiver pronto para ser levado a julgamento. Vamos à próxima notícia. Em discurso gravado e apresentado hoje na cúpula sobre a biodiversidade da Organização das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou sem mostrar provas que organizações em parceria com algumas ONGs comandam crimes ambientais no Brasil e também no exterior. Jair Bolsonaro foi um dos chefes de Estado que enviaram um discurso gravado para a ONU para a cúpula que ocorreu dentro dos eventos da Assembleia Geral da instituição, que neste ano foi realizada de forma virtual devido à pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, em discurso na Assembleia das Nações Unidas, Bolsonaro já havia dito que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O presidente não apresentou provas nem citou nomes de ONGs que estariam por trás de crimes ambientais. E esta não foi a primeira vez que o presidente acusa ONGs de crimes ambientais. Em agosto do ano passado, ele declarou que as organizações poderiam estar por trás de queimadas na região amazônica para chamar a atenção contra o governo do Brasil. Na época, questionado se havia embasamento para as alegações, Bolsonaro disse que não havia registros escritos sobre as suspeitas. Bom, vamos agora para a nossa próxima notícia. O governador de São Paulo, João Dória, assinou hoje um contrato com o laboratório chinês Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio da parceria para a produção de uma vacina contra o coronavírus foi feito há mais de 3 meses, no dia 11 de junho. O acordo foi assinado pelo governador paulista e pelo diretor do laboratório Sinovac, Wei Meng, durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. No mesmo evento, o governador anunciou que a vacinação de profissionais de saúde deve ter início no dia 15 de dezembro desse ano. A vacina Coronavac ainda está em testes entre profissionais de saúde brasileiros. Até agora, 7 mil voluntários já participaram da pesquisa. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a meta é envolver 13 mil pessoas na pesquisa. Em relação ao valor pago pelo estado de São Paulo para a Sinovac, João Dória disse que o contrato assinado é de 90 milhões de dólares. Até dezembro, a farmacêutica vai enviar mais de 6 milhões de doses da vacina já prontas, enquanto outras 40 milhões serão envasadas em São Paulo, segundo o governo. E, no entanto, o governador não esclareceu se esse valor é relativo apenas à compra das 46 milhões de doses que devem chegar em 2020. Ou se também inclui doses que devem ser entregues apenas em 2021. O governador paulista também não afirmou se o valor de 90 milhões de dólares se soma aos 85 milhões de reais que em junho o governo estadual declarou que havia pago pelo acordo. Durante o evento de assinatura do acordo, o presidente do laboratório da vacina Coronavac disse que o objetivo é trazer vacina suficiente para todo o país brasileiro. E um estudo apresentado pelo governo de São Paulo mostrou que a Coronavac não deu efeito colateral em 94% dos voluntários testados na China. Bom, o nosso telejornal, o nosso jornal Tarek Notícias fica por aqui. Você acompanha também no canal aqui também do Tarek Relax, aqui todas as notícias também recheadas aqui para vocês. Se inscrevem no nosso canal, deem aquele joinha maroto e a gente volta a se encontrar na próxima edição daqui do Tarek Notícias. Beijos, abraços, uma boa noite, fique em paz e até a próxima. Tchau, tchau.